Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso programa semanal Liberdade Valiosa. Nesse programa eu ensino como as mulheres podem controlar, cuidar, manter e multiplicar o seu dinheiro. E o tema de hoje vai ser: não deixe de aproveitar os bons momentos da sua vida por conta da desordem financeira. Quem nunca, não é? Quando nós estamos com dívidas, estamos com compromissos a serem pagos que ainda não foram, né? Quando a gente sabe que a gente vai ter contas para pagar e nós não temos dinheiro para fazer esses pagamentos, nós ficamos angustiados, nós ficamos ansiosas, nós não queremos, né, fazer nada porque a gente fica muito preocupado. Então hoje eu quis trazer esse tema aqui porque isso acontece com muitas mulheres. Isso acontece assim de forma muito recorrente. Estarmos sempre preocupadas por conta das contas, estarmos sempre preocupadas por conta da nossa desordem financeira, né? E quantas vezes nós deixamos de aproveitar momentos que não voltam mais, momentos importantíssimos com a nossa família, porque nós estamos passando por esse tipo de situação. Então, por exemplo, né, a gente tem filho pequeno, quem tem filho pequeno sabe que todo momento eles estão chamando, eles precisam do nosso auxílio, eles precisam da nossa atenção e muitas vezes a gente fica sem paciência por conta das nossas preocupações. E quando a gente está angustiada, quando a gente está com um problema financeiro, isso acontece ainda mais. Assim, a gente tem a falta de paciência com eles, com as pessoas que na verdade a gente precisa ter mais atenção, né? Se dedicar mais, são as que mais a gente acaba descontando, vamos dizer assim, né? São as que mais sofrem porque estão perto. Não é que nós queiramos fazer isso, né? Que a gente queira fazer isso. Mas a gente faz involuntariamente por conta das nossas preocupações financeiras, né? Então, quantas brigas, né, nos relacionamentos que são causadas por isso? Os problemas financeiros são um grande índice de divórcios. Por quê? Porque os casais, cada um com a sua preocupação, muitas vezes o diálogo não acontece, né? Não tem diálogo e cada um, às vezes, com a sua preocupação, se cada vez se fecha mais, não conseguem realizar as coisas que querem, não conseguem pagar as contas e isso vai se tornando cada vez mais uma situação difícil e acaba aí nas separações, né, que a gente vê tanto. Muitas vezes a gente não quer socializar, não quer ir numa festa, não quer estar com pessoas porque a gente tem vergonha da nossa situação financeira, porque muitas vezes isso sai, né, do nosso controle, muitas pessoas ficam sabendo e a gente acaba tendo vergonha de socializar, de sair. E isso é uma coisa muito ruim, né? Porque você vai se fechando cada vez mais no seu mundo e isso vai te trazendo problemas também psicológicos, né, gente? A gente sabe que isso acontece e que isso, né, pode influenciar em outras áreas da nossa vida. A gente não consegue viajar, não conseguimos aproveitar, assim, momentos importantíssimos, né, com os nossos familiares, datas comemorativas, enfim. Eu acho que deu, assim, para que vocês entendam, né? E eu sei que muitas mulheres passam por isso. E talvez precisam entender como sair dessa situação, né? Como que você sairia dessa situação, como você ter as suas finanças equilibradas pode fazer com que você passe a aproveitar esses bons momentos da sua vida, passe a ter paz de espírito, passe a deitar no travesseiro e dormir tranquilamente, porque você sabe que você tem uma reserva, que você está a caminho de construir os seus objetivos, que você tem um plano de investimento, que você está poupando para sua aposentadoria.
Então, você passa a aproveitar tudo porque você está tranquila, né? Então, a gente precisa entender que organizar a nossa vida financeira é a chave de muitas outras portas que vão se abrir. A porta da tranquilidade, a da paz de espírito, né? A do controle de você fazer o que você quiser. Porque com o planejamento, né, das nossas ações, nós começamos a realizar coisas importantes que a gente queira. E não viver num looping, né? Num looping infinito, que a gente não encontra uma luz no fim do túnel. Parece que não existe uma luz no fim do túnel. Mas o que eu quero dizer para vocês é que isso é totalmente possível para qualquer pessoa. Qualquer pessoa consegue organizar a sua vida financeira, por mais difícil que possa parecer a sua situação nesse momento. E nada é impossível, né? Mas nós precisamos entender a nossa real situação financeira, nós precisamos ter consciência financeira de onde, em qual momento da nossa vida nós estamos, né? E isso é muito fácil de entender quando a gente começa a fazer algumas perguntas e começa a ter clareza de como que a gente chegou nessa situação. Como eu estou nessa situação? Porque você não foi assim sempre. Você tomou atitudes, você fez atitudes, você tomou decisões que te levaram a estar nesse momento. Então, qual é a decisão que você vai fazer agora para sair dessa situação? O que você precisa fazer a partir de agora para mudar isso e começar a viver de forma a aproveitar todos os momentos bons que a vida pode te oferecer, né? Então, muitas mulheres passam por isso. E o que eu quero dizer é que isso é comum, isso acontece com muitas pessoas. Então você não precisa ter vergonha do que está acontecendo, porque isso é passageiro se você, né, tomar atitudes, se você começar a entender o porquê que você está aqui e querer mudar. O primeiro passo é querer mudar a vida financeira. E a partir daí, entender o que você precisa fazer para começar a administrar essa vida, essas finanças. Entender o que você pode, o que você não pode, o porquê que está acontecendo isso, o que você deve deixar de lado, hábitos que não estão te trazendo benefícios, incluir hábitos que possam fazer diferença daqui para frente. Tudo isso faz com que qualquer pessoa, qualquer mulher que esteja numa situação dessa consiga sair. E o que eu quero dizer isso para vocês, é totalmente possível, qualquer pessoa pode sair, qualquer pessoa pode aprender a controlar, a cuidar, a manter e a multiplicar o seu dinheiro. Todas nós podemos, tá? Então, eu tive um caso de uma pessoa que veio fazer consultoria comigo, que ela ganhava um valor, assim, não muito alto, um pouco mais que um salário mínimo, e ela estava com muitas dívidas. E o orçamento familiar dela, entre ela e o marido dela, era um orçamento relativamente apertado. Mas por quê? Ela tinha muitas parcelas a longo prazo. Muitas parcelas que comprometiam quase 80% do salário dela a longo prazo. Então, o que acontecia? Ela foi comprometendo tanto o salário dela que ela não tinha uma folga para as despesas variáveis dela, como o mercado, né? Então, ela tinha uma criança pequena que usava fraldas ainda e precisava de leite de fórmula, né? Comprado. Então, muitas vezes ela recebia o salário dela e no mesmo dia que ela recebia, ela já não tinha dinheiro para manter o mês. Então, o que isso acarreta? Isso acarreta uma conta no mercado. E isso em mercados de cidade pequena, né? Porque a gente sabe que cidade grande não existe essa condição.
Existe, acarreta em dívida na farmácia, acarreta em dívida com outra pessoa, é pegar um dinheiro emprestado com alguém para pagar depois. E isso você vai se afundando cada vez mais. Mas por quê? Porque não pensa na hora de comprar. Nesse caso dela, eram compras de celular, eram compras de roupas, eram compras de delivery, muitos deliveries A gente sabe que pedir comida fora é um valor muito mais alto do que se a gente fizer uma compra e consumir isso durante o mês. Né? São pequenas diferenças que fazem total... São pequenos atos, na verdade, que fazem total diferença no orçamento de uma família. E ainda mais uma família que tem uma receita baixa, né? E ela estava numa situação em que ela estava fazendo terapia, porque ela estava com grandes... se sentindo mal e já um pouco de depressão aí. Por conta dessa angústia, dessa situação que parecia não ter luz no fim do túnel. E nesse caso, né, não aproveita a criança, não aproveita as coisas, porque parece que a vida se resume àquelas dívidas, se resume a você pensar que você não tem dinheiro, se resume à escassez. Então, a partir do momento que ela somou todas as dívidas dela, que ela fez isso, e a gente faz isso é um primeiro passo para a pessoa entender onde é a consciência financeira, onde ela está. Ela levou um susto, ela ficou angustiada, ela ficou com medo. Ela falou, meu Deus, nem eu sabia que era tanto assim. Mas por quê? Por realmente medo. A mulher tem medo de colocar tudo na ponta do lápis. A gente quer guardar tudo na cabeça, né? A gente acha que a gente sabe. Mas anotando ali, devo isso para isso, esse para esse, esse para esse, esse para esse. No final de tudo, teve real noção do que se tinha. E daí a gente começa um planejamento. Um planejamento do valor que ela ganha. O que vai ser priorizado primeiro? Quais são as despesas que vão ser pagas, as dívidas que vão ser pagas primeiro? Tudo isso é feito num planejamento. E aí você começa a ter um passo a passo do que você vai fazer. Né? Você começa a entender que isso vai ser construído dia após dia. E aí a clareza de você saber que isso vai ter um fim, que pode demorar, mas vai ter um fim, porque também demorou para você chegar nessa situação. Você começa a ter mais tranquilidade de você conversar. Olha, eu tô passando por um momento difícil, mas eu tenho certeza, eu não vou deixar de te pagar. Eu vou arcar com todas as minhas despesas, mas eu gostaria que você tivesse, né, falando com o credor, que você tivesse um pouquinho de paciência. Eu tô passando por um momento difícil, mas que eu vou arcar com toda a minha despesa, com todas as minhas dívidas. E você ali construindo, liquidando todo mês alguma coisa, liquidando isso, liquidando aquilo, e você vai começando a ter folga no seu orçamento. Então isso vai te trazendo tranquilidade, porque você sabe que você tá fazendo alguma coisa para sair dessa situação e que você vai sair. Igual eu falei, pode ser que demore, mas você vai acabar saindo disso. E isso traz uma calma, uma segurança muito grande, né? E a partir do momento em que você tem isso, você já começa a aproveitar as coisas, você já começa a se sentir mais leve, você já começa a dormir melhor, porque você sabe o que você vai fazer para terminar com isso, né? Então tem também muitas mulheres que não aproveitam assim, esses momentos que a vida está muito desorganizada, e são mulheres que recebem valores consideráveis de salário e que não são
que não conseguem aproveitar, que estão nessa situação de desordem financeira, de dívidas, por serem desorganizados, por gastarem mais do que ganham, por não lembrarem as datas dos vencimentos dos seus boletos, pagarem boletos com juros, deixar de pagar uma coisa porque esqueceu e no outro mês, né, já tá com multa, já tá com juros, enfim. Então, existem N fatores que chegam a isso, né? Por exemplo, a perca de um emprego. Não é uma coisa que você queira que aconteça, né? Nós passamos por tantos imprevistos na vida da gente, certo? Mas entender o que a gente precisa fazer para sair dessas situações é fundamental para que a gente possa viver melhor, viver e aproveitar os momentos da nossa vida. Existem também fatos como algum tipo de transtorno que faz com que a pessoa gaste excessivamente, compre excessivamente. Até esses dias eu fiz um vídeo sobre isso, a diferença entre consumir e compras compulsivas, consumismo ou compra por compulsão. O consumismo, na verdade, ele te leva a consumir porque você vê uma propaganda, porque você, né, tá sendo estimulado ali a todo momento a consumir e você tá naquele hábito de consumir. E a compra compulsiva, ela é uma doença. O simples fato de comprar é o que satisfaz a pessoa, não o que depois ela vai querer utilizar aquela mercadoria que ela comprou. Não, é o simples ato de adquirir, de comprar, aquela satisfação hiper momentânea de adquirir aquela coisa. Então é importante a gente conversar sobre isso, porque muitas mulheres não conversam sobre dinheiro, não conversam sobre como cuidar do dinheiro, não conversam sobre como manter, como multiplicar o dinheiro que elas ganham. E daí elas passam por situações como essas que eu tô exemplificando aqui para vocês, e que se tivessem, por exemplo, assistindo esse vídeo e entendesse, nossa, então eu sinto isso, eu vou buscar ajuda, porque eu tô passando por uma situação exatamente como essa. E elas, buscando ajuda, elas conseguem sair dessa situação, né? Então, é importante, sim, nós buscarmos conhecimento, porque o conhecimento nos abre a mente, nos tornam pessoas muito mais entendidas de muitos assuntos. E com isso nós vamos evoluindo, nós nunca mais vamos ser aquela pessoa antes do conhecimento. Existe a pessoa, antes do conhecimento e depois de cada conhecimento. Então, eu sempre vou agregando, e isso vai com que eu consiga ter autoconhecimento, e através de autoconhecimento eu aprendo mais sobre mim, eu entendo o porquê que eu gasto, eu entendo o porquê que eu entrei nessa situação, eu entendo o porquê que eu não estou aproveitando os momentos com a minha família por conta das finanças, quais foram as decisões que eu tomei erradamente. E o que eu vou fazer daqui pra frente? O que eu posso fazer para mudar toda essa situação? Então, além de tudo isso que eu tô falando para vocês, o primeiro passo é a mudança. Mas quando a gente quer mudar, nós mesmos começamos a nos sabotar. E o que é isso? É dizer que é difícil, é dizer que eu não tenho tempo para fazer isso, é dizer que eu não sei por onde começar. Essas 3 coisinhas eu escuto muito. Que eu não sei, que é difícil e que eu não tenho tempo. Primeiro, é difícil? Tudo é difícil quando a gente não é habituado a fazer. Mas a partir do momento que você aprende, que você entende, aquilo não é mais difícil, não vai ser mais difícil. Porque nós aprendemos uma teoria e depois nós praticamos. Quando nós praticamos, aquilo vai
eu pratico hoje, eu pratico amanhã, eu pratico depois. E isso vai se tornando uma coisa automática. Tudo que eu faço repetidamente se torna automático a um ponto que eu vou fazer sem nem estar pensando nisso. Então, não deixe de aprender, não deixe de iniciar um movimento na sua vida porque você acha que é difícil. Busque pessoas que saibam para te ajudar, busque mentores que saibam te ajudar, busque pessoas que possam te auxiliar nessa caminhada. Porque a partir do momento que você aprendeu, que você entendeu e que você está praticando, você não vai mais parar. Outra coisa, dizer que não tem tempo para organizar a vida financeira. Meninas, como assim? É importantíssimo. É como a nossa saúde. As nossas finanças, elas são um dos pilares importantes da nossa vida. Porque através dela, ela é um meio para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Ela é um meio para que eu possa proporcionar coisas boas para os meus filhos, ela é um meio para que eu possa ajudar os meus pais, ela é um meio para que eu possa garantir um trabalho, mais conhecimento, que eu possa comprar remédios para quando eu precisar, posso me alimentar, é fundamental. E que ela é um meio para que quando eu tiver na minha capacidade produzida reduzida, eu tenha feito um plano de investimentos, tenha feito minha aposentadoria para eu poder curtir ou me manter lá na frente, futuramente, porque eu preciso pensar no meu futuro, não é só o agora. E quantas de vocês estão pensando no futuro? Quantas de vocês têm um planejamento de investimento, têm uma reserva de emergência? Quantas de vocês recebem o salário de vocês e não guardam nenhum centavo por mês? O que eu ouço muito, e isso é um erro muito grande, eu ouço assim, eu preciso fazer uma dívida, senão eu não consigo guardar dinheiro. Tenho certeza que você já ouviu isso. Eu quero fazer uma dívida porque pelo menos eu tô pagando alguma coisa. Isso é não ter controle nenhum sobre as suas decisões. Então quer dizer que você recebe o seu salário, você não se paga, você não guarda para os seus objetivos, você precisa ter uma dívida que às vezes você está pagando juros para você ter aquela falsa ilusão de que você está guardando alguma coisa. Então será que não chegou no momento de você parar e entender o porquê que você tem essa crença? Porque isso é uma crença. O porquê que você ouviu isso, o que você presenciou lá na sua infância que está fazendo você achar isso, que você não é capaz de guardar, que você tem que ter um boleto para você guardar? São perguntas que a gente se indaga, né? Que a gente precisa entender. Então, quando você tem um passo a passo, quando você tem um método, você passa por essa primeira dificuldade que todo mundo acha muito mais fácil, porque você sabe, hoje eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso. E você vai passando dia após dia. Então, eu não preciso de ficar em cima de uma planilha um dia inteiro, né? Vou dizer que eu não tenho tempo, vou ficar em cima de uma planilha o dia inteiro, eu não preciso fazer isso. Né? Vou ter a consciência de que para eu controlar, cuidar, manter, multiplicar o meu dinheiro, eu vou fazer isso de forma prática, de forma rápida, de forma consciente, e que isso vai me trazer muitos benefícios e que eu vou aproveitar todos esses benefícios com a minha família. E por que eu faço isso, gente? Porque os meus filhos vão crescer, eu só tenho eles pequenos nesse momento. Eu não vou ter meus pais para sempre. Os momentos da minha juventude eu estou vivendo agora. Então, por que deixar de viver os bons momentos por conta de dificuldades que muitas vezes sou eu mesmo que me coloco?
por não parar e buscar ajuda, por não parar e fazer um planejamento, por não parar e entender o porquê que eu gasto, com que eu gasto, quais são por que eu tô tendo essas atitudes. Então nós precisamos entender tudo isso para que a gente possa cada vez mais ter tranquilidade e realmente aproveitar todos esses momentos. Então, o que eu gostaria assim, que vocês entendessem é que nós termos um planejamento financeiro, termos o controle das nossas finanças, dos nossos gastos, faz com que a gente consiga realizar as coisas que mais desejamos. E quando eu falo isso, é você comprar as coisas que você quer hoje. É você viajar para o lugar que você tem vontade com a sua família. É você poder comprar um presente, um brinquedo para o seu filho quando ele fazer aniversário. É você ter a sua reserva de emergência para sua família caso aconteça alguma coisa. É tudo o que você quer, eu tenho certeza. Porque todas as mulheres querem isso. Todas as mulheres querem tranquilidade, todas as mulheres querem deitar no travesseiro e dormir, todas as mulheres querem aproveitar os bons momentos com a família. Então por que não começar? Por que não fazer isso já? Né? Isso tudo vai trazer só benefícios. Então vamos parar de paralisar, gente. Vamos parar de se paralisar, de falar que não pode, que não consegue, que não tem tempo. Nós precisamos parar de dar desculpas, de ficar dando justificativas. A única pessoa que tem o poder de mudar a vida, a nossa vida, somos nós mesmos. Né? Então, eu vou viver hoje e vou viver daqui a 10 anos como insatisfeita como eu estou hoje? Ou eu vou começar a mudar essa realidade para ter uma vida muito melhor? O que vocês acham? Muitas mulheres acreditam, até tentam, né, começar a mudar a vida financeira delas, mas às vezes elas estão fazendo de um jeito errado. Qual que é o jeito errado de você iniciar a sua transformação na vida financeira? Começar e parar, dizer que não consegue. Às vezes você precisa de ajuda e não busca ajuda, tem vergonha de pedir ajuda, né? Começa e para, fala que não consegue. Então qual que é o jeito certo de você iniciar essa transformação? Primeiro você querer iniciar essa transformação. Primeiro é você entender que você quer isso. Quais são os seus objetivos? Né? Meu objetivo é que... Né? Muitas pessoas falam, meu objetivo é quitar minha dívida. Ela não pode ser só quitar seu objetivo não pode só ser quitar as suas dívidas. Tem que ter um outro objetivo que te motive por trás disso. Eu quero quitar as minhas dívidas e quando eu quitar essas dívidas eu quero fazer uma viagem com a minha família. Porque todo mundo da família precisa estar envolvido. E se a gente falar assim, a gente precisa controlar nosso orçamento, vamos economizar porque eu preciso pagar as dívidas, pode ser até que por um tempo vá, mas vai ser mais difícil. Agora, quando você ter um propósito motivador, né? Eu vou fazer minha reserva de emergência. Todo mundo entender o porquê disso, todos os membros da família entenderem o porquê disso, nós conseguimos levar isso com mais foco. E é isso que a gente precisa, né? Ter foco, definir prioridades, quanto tempo cada coisa vai levar para acontecer. E aí sim nós vamos aproveitar com a nossa família os bons momentos da vida. A gente não vai deixar passar assim despercebido porque a gente está preocupado com coisas financeiras,
né? Então, um jeito certo, como eu estava falando, um jeito certo de organizar a vida financeira é fazer um planejamento financeiro, é buscar ajuda, é definir as suas prioridades, é ter um direcionamento, um passo a passo, um método que vai te levar a fazer as coisas de uma maneira mais organizada. E se às vezes você se sente que não sabe por onde começar, quando você tem um método, ele te organiza, você entende o que você precisa fazer, você sabe o que você vai ter que fazer essa semana, o que você vai ter que fazer semana que vem, e as coisas vão ficando mais fáceis, muito mais fáceis. Mas que bom que vocês estão aqui comigo, que bom que nós estamos conversando sobre dinheiro, que bom que nós estamos trazendo isso para mais mulheres, porque a partir do momento que nós conversamos, isso vai se tornando cada vez mais habitual. Essas ações que eu estou dizendo aqui para vocês, que seria importante serem implementadas para mudar a vida financeira, vão se tornando mais fáceis, vão se tornando habituais. Então, gostaria muito de agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo e até a semana que vem no nosso próximo episódio. Até lá!